para Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor. A Ele estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são tuas, Senhor. Para Jesus. Graças a Deus. Sente-se, por favor. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15. Hoje, se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu deixaria assim, já para atrair a tua atenção. Qual é a primeira correção que nós sofremos? A primeira correção, pode sentar os obreiros. Qual é a primeira correção que nós sofremos? De que forma vem a correção? Primeiro chega a correção de que maneira? Alguém tem uma noção? Não? Não entendi. Não. Primeiro, a correção, ela vem pela palavra. Nós somos corrigidos através da palavra. Nós somos corrigidos através da palavra, vem a correção através da palavra, vem a advertência através da palavra. Amém? Quando a palavra não é o suficiente, aí vêm os agentes de correção. E é importante que você entenda isso, porque antes de você sofrer qualquer situação que você esteja passando, Deus falou com você. Antes de qualquer situação, Deus falou. Mas quando a palavra ela não é o suficiente, quando a palavra não é o suficiente para que haja uma mudança, para que haja uma transformação, uma libertação, uma mudança de... Outro dia nós falamos que arrependimento nos conduz a uma dor interna tão grande que nos faz mudar completamente de direção. Arrependimento e remorso é outra coisa. Remorso você pode chorar, você pode se lamentar, você pode ficar arrasado, mas não muda. Daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. O arrependimento te leva a uma mudança. O arrependimento é uma dor tão grande que você muda, aquilo você não faz mais. Remorso não, remorso você chora, você fala, você até faz promessas, mas daqui a pouco você está fazendo tudo de novo. Tem uma diferença de arrependimento e de remorso. E hoje nós vamos fazer várias leituras, nós vamos meditar, e é importante que você preste bastante atenção, porque a igreja, eu já disse isso, tem uma função, nós ensinamos uma maneira um pouco diferente das pessoas assistir reunião. Você não veio para pegar um objeto, você não veio para receber algo consagrado, você veio para receber o quê? A palavra. É a única coisa que muda você, o resto é tudo balela, tudo conversa fiada. Não te tira do lugar. Vai te ensinar uma idolatria ou vai te ensinar o que muitos estavam praticando aqui. Então, a palavra muda, a palavra transforma, a palavra te conduz a escolhas corretas, a decisões corretas. A palavra, Deus fala com você e automaticamente, até porque a bênção não caminha sobre absolutamente nada a não ser o homem. As bênçãos virão sobre você e os acompanharão. Ponto. Se não tiver sobre você, esqueça que vai estar sobre algum lugar. Ok? Amém? Então, primeiro ela está sobre nós, depois sobre aquilo que nos pertence. Ela é derramada sobre você, a Bíblia diz, e o acompanhará. Ela virá sobre você, a bênção virá sobre você e o acompanhará. Se ela não estiver sobre você, esqueça, pode pegar qualquer coisa que não vai te adiantar. Começando essa leitura aqui, Gênesis 15, 16. Na quarta geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus, repita comigo, ainda
não atingiu a medida completa. 1 Tessalonicenses 2,16, grave essa palavra: a maldade dos amorreus não atingiu a medida completa. Então, há uma medida de tolerância? Há. Há uma medida de tolerância? Há. Chega um momento que a medida da tolerância chega ao fim. Então, vamos lá. Esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios, e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Diga comigo: sobre eles, finalmente veio a ira. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente, vai acumulando, mas chega um momento que finalmente chegou o momento do tratamento. Passa, Mateus 23, 31 a 32. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, diga comigo, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Acabem, pois, de encher a medida do pecado de seus antepassados. Medida, Amós 2,4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Por 3 transgressões de Judá, pecou uma vez, pecou outra vez, o Senhor perdoou, deu oportunidade de arrependimento. Arrependimento é mudança, realmente o arrependimento leva a uma mudança de atitude, né? Porque não tem arrependimento que não leve a mudança de atitude. Se a pessoa, ele chora, se lamenta e tal, e simplesmente volta a fazer tudo novamente, não é arrependimento, é remorso. Então, não há arrependimento. Então, por 3, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor, e não obedeceu os seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Diga comigo, porque rejeitou a lei do Senhor, e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar. Grave essa palavra: não se engane e não se deixe enganar. Não se engane e não se deixe enganar. Não se engane e não se deixe enganar. Sempre falamos sobre isso, nós precisamos ser muito lúcidos. Sabe o que é parar para meditar? Sabe o que é parar para meditar? Sabe a meditação que as pessoas fazem? De vez em quando nós precisamos parar. Espera aí, deixa eu fazer uma reflexão sobre minha vida, sobre as minhas atitudes, como eu tenho conduzido a minha vida. Deixa eu pensar aqui, meditar, se realmente as minhas obras, as minhas atitudes, o que está dentro de mim, faz de mim joio ou faz de mim trigo? Justo ou ímpio? Quando eu ouço a palavra, eu recebo ela com paz? Ou quando eu ouço a palavra, eu a recebo com acusação? Quando eu ouço a palavra, minha consciência me traz paz? Ou quando eu ouço a palavra, minha consciência me acusa? É importante que você pare para meditar.
Porque a gente vai chegando a um nível de maturidade e de discernimento. É assim, uma certa ocasião eu estabeleci para mim uma medida. Todas as vezes que a palavra viesse, e ela viesse com muita força, eu não queria mais sentir mal, acusado que eu estava cometendo aquilo. Então, eu comecei a vigiar nos mínimos detalhes. Eu comecei a vigiar nas minhas atitudes, comecei a vigiar na minha comunhão para com Deus, com a minha consciência, o meu interior, porque eu queria ouvir a palavra e pensar assim, fazer uma autoanálise e dizer, nada me acusa, estou em paz, estou tranquilo, graças a Deus por isso. Claro que nós não somos perfeitos, mas nós estamos num temor que continuamente a gente vai se moldando, se lapidando. Nós precisamos parar para meditar. Meditar na palavra, meditar, quando eu digo, não é só pegar a palavra, meditar e analisar como... A palavra que pega, realmente, você, analisando com frieza a sua vida, você é joio ou você é trigo? Não sei, bispo. Não sei. Precisa trabalhar para ser trigo, então. Você é justo, e quando eu digo justo, não é justo de justiça do mundo, justo por viver segundo a palavra, homem de Deus. Você é justo ou você é ímpio? As suas atitudes são mais de justo ou são atitudes mais de ímpio? Porque quando a palavra não é o suficiente, nenhum de nós éramos para sofrer correção, não era para passar da correção da palavra. Não era para passar da correção da palavra. A maior correção que nós devemos sofrer é a palavra. Mas quando a palavra não é o suficiente, vem a correção através dos seus agentes. Quem são eles, bispo? Quem são eles? Aí, amigo, nós vamos meditar aqui que às vezes Deus trabalha em conjunto. Eu já disse, já preguei sobre isso, muitas vezes o próprio diabo é usado como um agente de correção. O próprio diabo é usado como um agente de correção. Nós precisamos estar atentos a isso. Vamos lá. Zacarias 5, do 5 ao 11. Diz assim, ó. Em seguida, o anjo que falava comigo se adiantou e me disse, olhe e veja o que vem surgindo. Perguntei o que era aquilo. E ele me respondeu, diga comigo, é uma vasilha. Uma visão que o anjo deu, a visão que Zacarias teve acerca do povo. E disse mais, aí está o pecado de todo o povo desta terra. Então, a tampa de chumbo foi retirada. E dentro da vasilha estava sentada uma mulher. Ele disse, esta, diga comigo, é a perversidade. E a empurrou para dentro da vasilha e a fechou de novo com a tampa de chumbo. De novo ergui os olhos e vi chegarem à minha frente duas mulheres com asas como de cegonha. O vento impeliu suas asas e elas ergueram a vasilha entre o céu e a terra. Perguntei ao anjo, para onde estão levando a vasilha? Ele respondeu, para a Babilônia, onde vão construir um santuário para ele.
Quando ficar pronto, a vasilha será colocada lá, em seu pedestal. Diga comigo, vasilha significa medida. A vasilha significa a medida, a perversidade, o pecado. Você vê que aqui nessa história, para quem conhece a história, houve o tempo que o pecado, e lembre de uma coisa que eu sempre gosto de frisar isso. Quando a gente lê o pecado de todo o povo, nós estamos falando do povo de Deus. Não é simplesmente das pessoas que não serviam outros deuses e etc. Nós estamos falando do povo de Deus. Do povo de Deus. E quando nós lemos aqui, né, falando, essa visão, foi aquela visão que, antes que acontecesse a punição, o castigo, do povo de Israel ser destruído, derrotado pelos inimigos e levados cativos para a Babilônia. Pode ver que a tampa seria levada, a vasilha seria levada para a Babilônia e colocada num pedestal na Babilônia. Logo depois, por não haver mudança, por não haver arrependimento, por não haver mudança nas atitudes, quer dizer, Deus tem uma medida, Ele vai falando, Ele vai advertindo. Você vê, Zacarias era o profeta, Zacarias foi usado por Deus para falar com o povo, mas o povo ia ignorando, a vida vai seguindo, as coisas vão dando certo, vão acontecendo, e aí vão fluindo, as pessoas vão se enganando com resultados que ilude, que engana, então parece que está tudo bem, está tudo fluindo e etc. Nem o ímpio fica sem correção, nem o ímpio, né? Outro dia eu estava vendo a reportagem aí, diz que, também é uma crítica, né? Que em Brasília estavam esgotados nas farmácias os comprimidos, calmantes, Lexotan e mais, o que mais que tem desse jeito aí? O que mais de medicamento dessa forma? Diazepam, clonazepam, vocês entendem, hein? Já tomou tudo isso? Já? Então, estava esgotado, porque está todo mundo desesperado, acabou, né? vai, vira farra, vira aquela festa, vira e tal, e parece que tudo vai passar impune. Não, de tempos em tempos, desde essa época aqui, era levantado um muro, toda época, em todo tempo. Daqui a pouco eu vou mostrar um muro aqui para você, era levantado um como correção. Quando o profeta não era o suficiente, então vinha outros agentes de correção. Quando a palavra do profeta não era suficiente, a palavra, porque Deus fala através do profeta, Deus corrige através do profeta. Você pode ouvir a palavra aqui hoje, você dizer assim, não aceito, isso aí para mim não aceito, não tem problema. Aqui é só uma advertência, aqui vem a palavra do homem de Deus, lá fora vem o agente de correção. É assim que as coisas funcionam. Se nós ouvimos a palavra de Deus, através do profeta, não precisa vir o agente de correção. Se ignoramos a palavra de Deus através do profeta, virá o agente de correção. E essa correção, ela vem de inúmeras formas. Na Bíblia nós vemos ela de todas as maneiras, como nós vamos ver aqui na sequência. Vamos lá, 1 Reis 19, 15 a 18. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, diga comigo, unja, diga comigo, Azael, como rei da Síria. Rei da Síria, quem conhece, rei da Síria não é rei de Israel e nem rei de Judá, então não é rei de Deus.
rei da Síria seria um agente de correção em conjunto com o agente de correção de Deus. Vamos lá. Unja também, diga comigo, Jeú. Jeú era o Moro dessa época. Filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, que era nós estamos, quem está falando, o Senhor está dando essa direção a Elias, que era para ungir Eliseu como profeta. Então, Eliseu também como profeta do Senhor, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. O Senhor falou, advertiu, mas não. E era o seu povo. O seu povo. Ele está falando do seu povo. Azael seria um agente de correção. Jeú, o que sobrasse, Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Consequência ia vir de todos os lados. Ia vir de quem não era de Deus, ia vir de quem era de Deus, ia vir do ímpio, ia vir do ímpio, iria vir também dos agentes de correções de Deus, homens de Deus. Mas, vamos lá. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel. Diga comigo, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Você vê que no meio de tantas pessoas se corrompendo, de uma nação inteira se corrompendo, teve 7.000 que não se prostrou. 7.000 que não adorou a Baal, 7.000 que não beijou a boca de Baal, porque é o que a pessoa faz, né? Baal, na verdade, gente, é o deus da idolatria, é os deuses pagãos. Quando você imita a conduta, as atitudes de ímpios, pessoas que não têm temor algum a Deus, você é a mesma coisa. Quando você pratica determinados pecados, você está beijando a boca de Baal. Você está se curvando, se inclinando diante de Baal. No meio de tantos que ia sofrer a correção, foi poupado 7.000. 7.000 não se corrompeu. 7.000 não se prostrou. 7.000 permaneceu firme. Você vê que no meio de tantos existem aqueles que conseguem se manter firme. Nós temos que fazer parte desses 7.000. Nós temos que fazer parte dos 7.000 que não se corrompeu, daqueles que não se corromperam, daqueles que não se inclinaram diante de Baal, do sistema que aí está. Nós temos que fazer parte daqueles que não beijam a boca de Baal, né? Vive fazendo a política da boa vizinhança, quer ser amigo de Deus e do mundo, que é o melhor dos dois mundos. O melhor dos dois mundos não tem jeito, você sabia? Eu quero o melhor do mundo e eu quero o melhor de Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. Só tem uma alternativa para nós. Não adianta um pé lá e outro cá. Ou quente, ou... Ou quente, ou... morno, o Senhor... Tem coisa mais terrível do que o vômito, gente? Quanto tempo faz que você não vomita? Quanto tempo faz? Não gosta nem de lembrar, né? Me passaram uma virose esses dias, não sei se você soube. Você ficou sabendo ou não? Foi o pastor ali, ó. Eu cheguei aqui de manhã, aí falou assim, ó, o pastor Edivaldo desandou. Tá ele e a esposa aí, tá? Aí ele entra na minha sala. E eu, em vez de ser prudente e perguntar primeiro, ele entrou na minha sala e pegou na minha mão.
E aí eu falei assim, escuta, fiquei sabendo que você está mal. É virose ou intoxicação alimentar? Ele falou, acho que é virose. Eu devia ter falado, sai daqui. É o que eu devia ter falado, e eu não fiz. Devia dar licença, vaza. Hã? Já tinha pegado na mão. Tá vendo? Tá vendo? Às vezes finge que é amigo da gente, né? Ele nunca foi tão solícito assim. Ele nunca entrou tão solícito assim. Mas quando foi já estava dormindo, 1h30 da manhã, acordei com a guerra dentro de mim. Eu falei, Jesus, mas que coisa horrível. Aí eu fui atrás de um alcachofra. Falei, comi e fez mal. Mas eu falei, está repreendido esse troço, porque se o pastor estava, só o que faltava. Mas foi, aí eu, na madrugada, eu tentei dormir de novo, mas aí já levantei mesmo para vomitar. O vômito se tem um negócio agressivo, é o tal do vômito. É ou não é? É uma rejeição do seu organismo. Te faz tão mal que aquilo. Aliás, eu não me lembrava que era tão ruim. E eu fiquei pensando, o morno, ele causa vômito em Deus. O morno, ele faz mal a Deus. Ele faz mal. Entendeu? Olha como é que é violenta a palavra. Morno, vomitar-te-ei da minha boca. O morno, ele causa indigestão em Deus. Por isso nós precisamos estar atentos. Nós precisamos. Aí, é o seguinte, né? Você sabe que também, na vida, quando a gente está na bênção, todas as coisas cooperam. Eu precisava perder uns 3 quilos. Ó. Até o que vem para ser até o que vem para ser ruim fica bom. Deus converte a maldição em? Não veio. Não, peraí, deixa eu dar uma força, meu filho. Ligeirinho. 3 dias você está impecável. Não precisa ficar nessa loucura caminhando aí, não, e etc. Ah, é? Sarou, pastor? Ele quer pegar na tua mão. Quem entendeu a mensagem? Nós estamos brincando, mas nós estamos brincando, mas eu não posso estar com o pé lá outro carro. Quando nós analisamos aqui, volta o texto aqui. Volta mais um. Unja também Jeú, nós estamos fazendo o resumo da leitura, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Passa. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos, diga comigo, não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. No meio de tantos se corrompendo, houve 7.000 que não se corromperam. 7.000 que não se prostrou, não se inclinou diante de Baal. Que não disse assim, está todo mundo fazendo, eu também vou fazer. Não, isso é normal. Não, aí a nação inteira, aqui não faz, 7.000 não fez. Será que valeu a pena? 7.000 não se prostrou, não se inclinou, não foi no curso da maioria. 7.000 não foi no curso da maioria. 7.000 se permaneceram
íntegros, no temor do Senhor, servindo a um único Deus, não querendo ser amigo de Deus e amigo de Baal, permanecer firmes, poupados, cuidados por Deus. Amém, pessoal? Passa. Diga comigo, pois a rebeldia, diga ali comigo, é como o pecado do quê? Ser rebelde, a palavra é feiticeiro. É rebelde? Está na condição de rebelde? Orgulhoso? Ah, não, eu não concordo. Para onde vai o feiticeiro, vai você. Eu não faço feitiçaria. O que eu faço? Rebelde? Rebelde contra a palavra é como feitiçaria. E a arrogância como o mal da idolatria. Está vendo como é que tem muita gente que se faz idólatra e diz assim, não, eu não estou lá prostrado diante de um santo, mas está ali, ó, arrogante, sustentando uma postura, sustentando um orgulho, sustentando sentimentos que não provêm. Está ali, ó. Tem muita gente dentro da igreja se fazendo feiticeiro e idólatra. Muitas pessoas, não precisamos saber, porque às vezes a gente acha que a gente, não, eu não faço isso, eu não sou assim, olha lá. Tem coisas que para Deus é uma só. Tem coisas que para Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente olha com o olhar simplesmente humano, o olhar do mundo, e tem coisas que para Deus, Deus está falando, a pessoa está sustentando aquela rebeldia. Deus está falando, ela está sustentando. Deus está falando, advertindo, a palavra está vindo e ela está sustentando. Qual é a primeira correção? Palavra. Senhor, essa é o suficiente. Precisa mais. Já entendi. Acabou. Então, não precisa vir outros. Porque senão, virá outros. E vamos lá, quer ver? 2 Reis 9:20. A sentinela relatou, ele chegou a eles, mas também não está voltando. E acrescentou, o jeito do chefe da tropa guiar o carro é como o de Jeú, neto de Nissi, dirige como louco. Era a personalidade de Jeú. Quando Jorão viu Jeú, perguntou, você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu, como pode haver paz, enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Espera aí, Jeroboão era rei. Como pode vir em paz? Como eu posso vir em paz se vocês continuam fazendo a mesma coisa? Como é que você pode querer paz se vocês continuam fazendo a mesma coisa? Ouviu essa palavra ou não? Como eu posso querer paz se eu ainda faço a mesma coisa? Estou fazendo a mesma coisa. É a mesma atitude. Como é que eu posso querer paz? Você vem em paz, vai vir em paz. Não, como vai vir em paz se as minhas atitudes são as mesmas? Como? Assim Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão. Olha outra coisa importante, né? Olha outra coisa importante, nós precisamos estar muito atentos, né? Muito atentos. Diga comigo, um pouquinho de fermento, leveda, toda a massa. Um pouquinho de fermento, você bota um fermento, a massa cresce. Não é assim? Ele foi um agente de correção, mas ele deixou um resquício. Ele tirou, afastou muitas coisas, mas, no entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão. Filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado e adorar bezerros de ouro em Betel, em Dan. Um pouquinho, às vezes a pessoa fala assim, eu já melhorei, eu já melhorei 70%. Agora eu só estou fazendo assim, se não eliminar tudo, o fermento cresce, o pecado
o fermento é pecado, o pecado aumenta. O pecado toma conta. Você já prestou atenção no seguinte? Tem gente que diz assim, ó, não, eu consigo dosar. Consegue? Você que gosta de mulher, você que gosta de homem, você que é solteiro, você que tem, ou homem casado, mulher casada, você que tem uma atração por alguém, põe no seu carro e veja. Veja o que acontece. Entra num clima e veja se você depois tem o domínio. É só perguntar ao ex-viciado em maconha, cocaína, droga, álcool. Ele achava que ele bebia, a hora que ele quisesse ele saía. É verdade ou não é? Sim ou não? Ah, não, a hora que eu quiser eu saio. Não sai. Não sai. Por que o senhor está dando esse exemplo? Porque o fermento, ele toma conta, ele te domina, é como um vício. O pecado, ele te domina, como o vício no álcool, o vício na droga, como o sexo, como a atração num relacionamento ilícito, ele te domina. Se você não pode nem chegar, você tem que vigiar, você tem que fugir, porque se você não fugir, ele te pega, ele te domina. Estou certo ou estou errado? Quem gosta de pornografia, olha lá, acessa o seu computador e começa a olhar. Você olha hoje, amanhã você quer olhar, depois da manhã você quer olhar, você quer mais picante, você quer mais ainda, mais. A hora que você vê, você está dominado. Um pouco de fermento leveda, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, eu não posso permitir que entre nem um pouco desse fermento, porque se entrar, vai contaminar. Como é que nós fazemos para proteger a nossa fé e o nosso relacionamento para com Deus? Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, e nós sabemos disso, todos nós sabemos que há um limite. Todos nós sabemos. Tem coisas que você não pode passar. Tem coisas que dali você não passa, porque se passar, aquilo vai te destruir. Nós precisamos, como é que é tão difícil conquistar uma fé? É tão difícil, já viu isso ou não? Quanto tempo você tem a fé que você gostaria de estar vivendo? Você está vivendo a fé que você gostaria? Sim ou não? Não. Para você viver essa fé, a fé realmente que vai te trazer grandes benefícios, a fé que vai trazer uma comunhão profunda com Deus, requer um investimento pesado. Um investimento pesado, uma dedicação muito grande. Uma dedicação em ouvir a palavra, em oração, em comunhão, em meditação, temor, vigilância, mas eu já disse sobre isso, né? Tão importante quanto saber orar é saber vigiar, porque tem gente que ora muito e não vigia nada. Pode até ser de muita oração, mas não sabe vigiar absolutamente nada, tudo que faz é perdido. Tudo que faz em oração perde pela falta de vigilância. Então, é uma luta para você atingir um nível de relacionamento. Isso é igual confiança, né? Às vezes você leva anos para adquirir a confiança de uma pessoa, conquistar a confiança de uma pessoa, numa atitude você perde ela. É assim ou não é? Ah, mas eu nunca fiz isso, mas agora você fez, e a confiança está abalada. Não é assim? A mesma coisa, a fé. Você pode levar anos para adquirir uma maturidade, uma fé, realmente, aquela fé, aquela comunhão com Deus que não tem preço. Se você não vigiar, se você não proteger essa fé, se você não proteger um pouco de fermento, leveda a massa, contamina essa fé, a sua vida e etc. E como é que nós protegemos a nossa fé? Nós protegemos investindo nela continuamente, vigiando aonde eu coloco os meus olhos, aonde eu piso, com quem eu falo, do que eu me alimento, o que eu coloco para dentro através dos olhos, o que eu coloco para dentro através dos ouvidos, porque você sabe que os olhos é
é a captação, né? Os olhos e os ouvidos. É onde você capta. Então, eu quero proteger minha fé, eu tiro os meus olhos. Eu quero proteger a minha fé, eu tapo os meus ouvidos ou saio fora daquilo. Porque eu estou protegendo a minha fé. Amém? Diga comigo, no entanto, não se afastou. Olha, fez tanta coisa boa, no entanto, permaneceu com... isso eu tiro, mas isso eu tiro. E foi o suficiente para destruir a vida dele. Fez algumas coisas certas, mas deixou outras. Lembre-se sempre dessa frase, um pouco de fermento leveda a massa. Palavras de Jesus. Um pouco de fermento, então não deixa o fermento, tira. Fermento é pecado, tira. Tira porque ele vai levedar a massa. Ele vai comprometer a sua fé, o seu relacionamento com Deus e automaticamente tudo aquilo que Deus tinha para realizar na sua vida. Toda a glória, a grandeza que Deus tinha para realizar na sua vida. Então tem coisas que a gente já começa a fugir antes. Nós já começamos a fugir antes. Amém? Naqueles dias, 2 Reis 10:32, naqueles dias o Senhor começou, diga comigo, naqueles dias, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. Por causa do pecado, eles começaram a diminuir. Começaram a perder. Grave essa palavra, naquele dia começou... Gente, quando nós estudamos a Bíblia, você só vê o povo de Deus perdendo, sendo derrotado, retrocedendo só quando o pecado entrava. Do contrário, eles poderiam até ser atacados pelos inimigos, mas o ataque dos inimigos era para uma conquista maior. Porque os inimigos atacavam, eles contra-atacavam e eles conquistavam algo maior. Nunca era para derrota, mas quando estavam em pecado, começavam a retroceder. Quando a fé deles não estava agradando a Deus, eles começavam a perder. Naqueles dias o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Azael conquistou todo o território israelita. Lembra que o rei Azael era o agente de correção? Lembra que foi ungido para correção? Olha lá, conquistou Israel. Todo o território israelita. O que era do povo de Deus foi para o ímpio. Porque a palavra promessa é o contrário. O que é do ímpio é para vir para o povo de Deus. Mas quando o povo de Deus está em pecado, o que é do povo de Deus vai para o ímpio. A leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, conquistou desde Aroer, junto à garganta de Arnon, até Bazã, passando por Gileade, terras das tribos de Gade, de Rubem e de Manassés. Amém, pessoal? Entenderam? Eu quero que você faça uma reflexão. É uma palavra maravilhosa. E que, para nós, a palavra seja o suficiente. Porque, quando nós falamos com um filho, e você fala, filho, não faça assim. Eu quero você agindo assim, assim, assim e assado. Porque se você agir assim, tudo vai correr bem para você, tudo vai fluir, e mais, eu vou te abençoar. Você faz isso por amor. Não é verdade? Quem é pai e quem é mãe sabe que quando você dá uma direção, quando você dá um conselho para um filho, é para que tudo caminhe bem na vida dele, é para que ele se dê bem. É ou não é? E você tem a confiança de fazer mais por ele. É assim ou não é? Você tem a confiança de fazer mais por ele. Não é porque você não quer que ele
não quer que ele seja como muitas vezes eles dizem, né? Ah, porque eu não tenho liberdade. Não, meu filho, você está equivocado. Essa liberdade que você acha que você está tendo ou terá, essa liberdade vai te escravizar. Essa liberdade vai te levar a uma dor futura, uma perda muito grande. Então, a direção que eu estou te dando é para que você seja abençoado, é para que a sua vida seja conduzida debaixo da bênção, é para que tudo dê certo na tua vida. É por isso que eu estou te dando essa direção. É o que Deus faz conosco. É como Deus nos orienta. É porque Deus quer que tudo caminhe bem. Porque não há paz fora da direção de Deus. Não há avanço. Não há conquistas. Há só retrocessos. Quando a palavra não é o suficiente, e se ela não é o suficiente, aí vem os agentes de correção. E a palavra tem que ser mais do que o suficiente. Sabe assim, ó, Senhor, já entendi. Para mim, um pingo é uma letra. Ó, molinho, Senhor, tem dureza aqui não. Entendeu? O Senhor mandou, o que o Senhor falar, está falado. Já entendi o que o Senhor está falando comigo. Já consegui discernir o que o Senhor tem falado. E é o que eu quero. Amém? Fique em pé, por favor.